Salve galera, mais uma vez estou aqui com vocês para mais uma live de matemática e o conteúdo de hoje eu vou tratar de análise combinatória. Eu vou tratar de alguns princípios básicos em que você envolve a troca ou a permutação de elementos, dado que você tem um conjunto de elementos e esses elementos podem ser permutáveis entre si, certo? Então, de cara, eu vou ter que trabalhar com três coisas importantes: com permutação, com arranjo e com combinação simples, certo? Então, permutação simples, ou fatorial, que a gente vai ver, combinação simples e arranjo simples. É tudo simples, certo? Tem os com repetição, que são um pouco mais complexos. Porém, o Enem só cobra coisas mais simples. Então, o foco aqui da live é você entender um pouco de análise combinatória aplicada ao Enem. Certo? Então, você confere agora no slide. Quando a gente fala em combinações, a primeira coisa que vem na mente da gente é trabalhar com senhas. A segurança de uma senha. O quanto uma senha é segura para um determinado site ou para um determinado banco que a gente tem acesso a coisas muito complexas, como dinheiro, transações, entre outras coisas. E a ideia da combinatória é você fazer a permutação ou troca de elementos para garantir que você tenha uma ordem mais segura nessa senha. Então, tudo que a ver com seleção aleatória de senhas, ou seja, sei lá, você pega um sistema e esse sistema te dá algumas possibilidades de senha, ou te dá uma senha propriamente dita, já é usando esse princípio de fazer combinações entre os elementos e garantir para você uma senha mais segura do que a que você poderia estar pensando em colocar. Então, aí é uma aplicação direta da análise combinatória. Então, quando a gente fala em análise combinatória, a gente trabalha basicamente com análise de combinações. E essas combinações vai ter uma pergunta-chave para elas. A ordem das combinações importa ou não importa? Se a ordem importar, a gente vai para um caminho. Se a ordem não importar, a gente vai para outro caminho. Certo? Então, de cara, essa é a pergunta-chave da análise combinatória. O primeiro ponto que a gente vai tratar aqui é trabalhar com o princípio fundamental da contagem. O que quer dizer isso? É um princípio que você vê a ordem de elementos, dado um número de possibilidades para cada elemento. E eu tenho que achar o total de possibilidades de escolher, trocar ou permutar esses elementos. Então a gente tem um exemplozinho aqui, ó, bem simples, que é que vamos imaginar aqui que você vai para um restaurante almoçar, certo? E nesse restaurante ele te oferece três tipos de escolhas. Ele tem a entrada, tem um prato principal e tem a sobremesa. Então, para a entrada eu vou ter duas opções, para o prato principal 5 opções e para a sobremesa 3 opções. E a pergunta base aí é saber de quantas formas possíveis eu posso almoçar nesse restaurante, de modo que eu posso fazer o seguinte evento. O evento é de escolha. Eu tenho que escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Certo? Então, eu só posso escolher uma possibilidade de cada uma dessas aí. E a pergunta é, de quantas maneiras diferentes eu posso montar esse almoço, dado que eu só tenho essas possibilidades aí? Então, você, de cara, você vai pensar o seguinte: aí eu só tenho a escolha, eu não tenho condições nenhuma. Ou seja, são coisas independentes. A escolha da entrada não vai influenciar na escolha do prato principal e subsequente na escolha da sobremesa. Então, eu não consigo determinar de imediato alguma condição. Então, como eu não sei qual é a condição que eu vou usar, de cara eu tenho que olhar apenas os valores e ver o total de possibilidades que eu tenho. Lembrando que é só uma possibilidade para cada escolha dessas aí. E você, no final, você tem, no caso, 3 escolhas, né? A primeira escolha, que é a entrada, o prato principal, que é a segunda escolha, e a sobremesa, que é a terceira escolha. Então, a partir daí, você pode montar o seu almoço de quantas maneiras possíveis. Se eu olhar direitinho, ó, ele vai me dar 30 possibilidades de garantir que eu vou almoçar nesse restaurante. Qual é a garantia? Eu escolhi o meu prato. Se eu escolher o meu prato, eu vou almoçar, certo? Então aí eu vou ter o seguinte, ó,
eu vou ter 2 vezes 5 vezes 3, que vai dar 30. Então, eu tenho 30 possibilidades de almoçar nesse restaurante, de modo que eu posso escolher apenas uma entrada principal, certo? Um prato principal e uma sobremesa. Então, entrada, prato principal e sobremesa, uma escolha de cada, eu tenho 30 na realidade, né? Eu tenho 30 possibilidades de escolha. Isso aí também pode ser feito através de uma árvore de possibilidades. Você monta lá a árvorezinha, coloca como fossem uns pontinhos as opções e você vai ligando as opções uma por uma. Só que dá muito trabalho, fica um negócio muito gigantesco. Mas de antemão eu aviso que existe essa possibilidade de você montar a árvore de possibilidades, que também vai te ajudar a responder essas questões. Mas como para não ficar muito grande, a gente sempre simplifica com o princípio fundamental da contagem, que é o princípio multiplicativo, em que você multiplica o total de possibilidades para a escolha lógica de uma por etapa, e desde que eles sejam independentes. A entrada não interfere no prato principal, que também não interfere na sobremesa. Beleza? O segundo ponto que a gente vai tratar aqui é quando a gente fala sobre permutação simples ou fatorial. Quando a gente fala em permutação simples ou fatorial, a gente está trabalhando com troca simples. Só você troca e vê a possibilidade que tem. Desde que esses elementos sejam todos distintos, ou seja, não tem elemento igual ou repetido. A gente só vai trabalhar com isso quando for permutação com repetição. Então aí a gente tem a ideia de permutação simples ou fatorial, que é um valor, e esse valor vai ser decrementado a cada possibilidade que eu passo, até chegar na possibilidade única, ou seja, quando só tem um elemento apenas, certo? E eu posso expressar esse valor assim, ó. P de n é igual a n fatorial, ou seja, se eu quero o número de possibilidades para n escolhas, eu tenho n fatorial escolhas possíveis, certo? Então, um exemplo aqui, ó, você tem, por exemplo, se eu quero um fatorial de 2, é 2 vezes 1, que é 2. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 720. Então, a ideia é o seguinte, ó, vamos imaginar que eu tenho 4 objetos, e eu quero permutar isso de que forma? Em cada etapa eu tenho que escolher um objeto apenas. Então, por exemplo, para eu escolher o primeiro objeto, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 4. Por isso que ali tem 4. Se eu escolher a primeira opção, quantas vai me sobrar? 3. Então, tá ali 3. Ó. Se eu escolher mais uma opção, vai me sobrar quantas? 2. E se eu escolher mais uma opção, só vai me sobrar uma. Então, a permutação em si, a permutação simples ou o fatorial, vai garantir que você permute os elementos uma vez, desde que eles sejam distintos. Então, aí você tem a ideia de um fatorial. Esse joguinho é engraçado, as masdoscas, né? Chama as masdoscas. É como se fossem uns recipientes que são umas bonequinhas. E você pode permutar colocando uma dentro da outra e fazer joguinhos. Então isso é muito usado lá na Rússia, na China, como meio de entretenimento. E usa o tipo de combinação. Você sai combinando no caso seria como se fossem umas caixinhas. Você tem as bonequinhas e essas bonequinhas podem conter um recipiente dentro que você pode colocar qualquer coisa. E você pode permutar isso uma dentro da outra, certo? Da menor para maior. Então, o que é importante aqui, primeiro, a gente tem que considerar os argumentos ordenados, vai ter que ser uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E os anagramas de as palavras não podem ser repetidos. Por exemplo, se eu quero achar o número de possibilidades de troca entre letras, por exemplo, a palavra Roma, se eu pegar a palavra Roma e fazer a permutação, eu tenho 4 letras. Então, consequentemente, se eu olhar aqui para o fatorial de 4, ó, vai me dar 24 possibilidades. Então, eu posso permutar cada letrinha dessa, ó, 24 vezes. Então, eu consigo montar 24 anagramas distintos. Se a permutação for com repetição, a gente tem que tratar as repetições separadamente, certo? Então, aqui, ó, a ideia é o seguinte, ó, eu quero permutar um valor, e esse valor vai ser o seguinte, permutar o total de letras, por exemplo, de uma palavra, agrupando as repetições. Por exemplo, eu tenho aí, ó, não sei se vai dar para ver direitinho, deixa eu ver se eu saio aqui no meio. Aqui, pronto. Use as possíveis combinações para a palavra Mississippi. Se eu for permutar essa palavra, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora, por exemplo, vai ficar 4 S seguidos. Ou seja, são 4 repetições de uma letra. E essas repetições
você pode permutar elas sem se importar com a ordem que elas apresentam, tanto no início, como no meio, como no final, certo? Mas aí é só você entender que existe essa repetição em permutações e vai depender do caso que você for adotar para usar essa formulazinha, certo? Mas se, por exemplo, se fosse Mississippi, aí seria o seguinte, permutação de quanto? Seria 4, 8, 9, 10, 11. Então seria 11 fatorial em cima, que é o total de letras, sobre. Aí eu vejo, o M se repete quantas vezes? Uma vez. Então lá no denominador eu tenho que colocar 1 fatorial. Se o I repete 4 vezes, eu vou colocar 4 fatorial por I. Se o S repete-se 4 vezes, eu coloco 4 fatorial por S. E o P repete 2 vezes, eu vou botar 2 fatorial por P. Então tudo isso aí eu vou dividir. Depois eu simplifico da maneira que for mais necessária, certo? Mas a ideia inicial é só essa. Apresentar a fórmula e saber como é que eu vou usar. Agora, terceiro ponto importante da combinatória é você trabalhar com arranjos. O que seria um arranjo? Aí você percebe, não, será que arranjo é... O que pode ser um arranjo? Você fica pensando. Pode ser um monte de coisa, né? Mas na matemática, arranjo dá a ideia de você permutar elementos seguindo uma certa ordem. E essa ordem vai ser relevante para eu montar as minhas combinações. Então, ó, arranjo nada mais é do que um agrupamento ordenado, certo? Ou seja, a ordem importa. Ele pode ter elementos repetidos, mas a ordem vai importar nesse caso, certo? No outro não importava a ordem. De n elementos, permutado p vezes. E a formulazinha do arranjo, ó, se você olhar direitinho, é essa daqui, ó. Certo? Essa daqui, ó. Quer dizer que é n fatorial sobre n menos p fatorial. É o número de combinações totais dos elementos dividido por as combinações menos as quantidades que eu vou pegar cada vez. Por exemplo, se eu tiver 4 objetos, certo? 4 objetos, ó. E eu vou permutar 2 a 2. E eu sei que a ordem importa, então eu vou usar um arranjo. Então, a cada seleção tem que selecionar 2 desses 4. Então, seria combinação de 4, 2 a 2. Então, seria 4 fatorial em cima sobre 4 menos 2, né? Que eu estou tirando as possibilidades cada vez que eu estou montando um arranjo, fatorial embaixo. Então, daria 4 fatorial sobre 2 fatorial. Se eu simplificar isso tudo, vai ficar 12 possibilidades para eu montar as minhas permutações, certo? Então, essa é a ideia de arranjo. O quarto ponto interessante para a gente é trabalhar com combinação. Então, quando a gente fala em combinação, a gente já muda de patamar. A gente vê que combinação, a ordem não vai importar, certo? Então, a ordem não importa nas minhas combinações. Então, só abaixa só um pouquinho aqui, ó, para vocês verem. Lembrando que a combinação, ó, ela pode vir como combinação de NPAP na linha, certo? Pode vir combinação de NPAP na coluna, certo? Na vertical, ou vir entre parênteses. Então, qualquer uma dessas três formas aí é uma combinação. Só muda a notação por conta da matemática, certo? E, se você olhar direitinho, a fórmula de uma combinação é muito próxima de um arranjo. A diferença é que, na combinação, eu tenho um P fatorial ali embaixo, ó, no denominador. Porque se olhar direitinho, n fatorial sobre n menos p fatorial é um arranjo. Mas para transformar em combinação, eu coloco esse p fatorial embaixo, multiplicando a diferença que eu tinha antes. E para que serve esse p fatorial? Esse p fatorial vai servir para eu remover todos os elementos repetidos para não existir a repetição na combinação. No arranjo, lembre-se, no arranjo tinha elementos repetidos e a ordem importava. Aqui, a ordem não importa, então eu não posso ter elementos repetidos, certo? E a fórmula é essa dali, ó. E para você não se perder aí no meio do caminho, eu fiz esse esquemazinho básico para você se orientar. Que diz assim, ó. Vamos supor que eu tenho duas letras, AB, certo? E eu posso permutar AB ou BA. E a pergunta-chave é, se AB comparado com BA conserva ou se altera? Se ela se conservar, ou seja, se AB for a mesma coisa de BA, como é o caso dos conjuntos, o que vai acontecer? Eu vou usar a combinação, certo? Então, se AB for igual a BA, ele se conserva, certo? Depende da ordem, é a mesma coisa.
porém eu vou usar combinação, certo? Se AB for diferente de BA, por exemplo, se eu considerar a leitura alfabética, né? Vai ser AB e BA. Então, AB e BA. AB é diferente de BA, então ela se alterou o sentido. Se alterou o sentido, eu vou usar o quê? Arranjo. Por quê? Se AB for igual a BA, a ordem não importa. Que pode vir no primeiro ou no segundo, continua a mesma coisa. Se BAB for diferente de BA, porque a ordem existe, eu vou usar o que? Arranjo. Então, resumindo, se a ordem importa, eu vou usar arranjo, porque ela está se alterando. Se a ordem não importar, é porque ela está se conservando. E eu vou usar o que? Combinação. Então, para ficar mais simples aí, não fazendo propaganda, claro, você lembrar da sigla do CCAA. Conserva, combina, altera, arranja. Então, CCAA, conserva, combina, altera, arranja. Certo? Vai ficar mais fácil aí de vocês assimilarem. Então, vamos fazer uma brincadeirazinha aqui para a gente entender mais o conceito de arranjo e de combinação. Então, eu tenho as seguintes letras, A, B, M, P e O. E eu quero que vocês me digam quais frutas começariam com essas iniciais aí. Então, por exemplo, me diga uma fruta que começa com a letra A. Aí você pode dizer, professor, tem tanta fruta que começa com a letra A, mas eu suponho que muitos de vocês pensaram em abacaxi. Ok. Com B, possivelmente todo mundo pensou banana. Com M, muito simples também, né? Acho que todo mundo pensou morango. Com P, todo mundo pensou o quê? Que é um pêssego. Pronto, um pêssego. E com O? Uma fruta com O. É um pouco complicado. Mas como a gente tá aqui, né, hipoteticamente, vamos dizer que é um ovo. Certo? Deixa um ovo aí para dizer que começa com a letra O. Então a gente vai dar continuidade. Uma pergunta que eu faço para vocês, ó. Quantas saladas de frutas eu posso fazer com 3 ingredientes? Então lá que a gente tem quantos ingredientes? A gente tem 5. E eu tenho que fazer as saladas de frutas a cada 3 ingredientes. Então dos 5, eu tenho que selecionar 3 ingredientes, certo? 3 ingredientes desses 5. Aí eu pergunto a vocês, se eu pensar na salada de fruta, vamos supor que eu escolha abacaxi, banana e ovo. Certo? Vamos imaginar que a gente escolha uma salada aí com abacaxi, banana e ovo. Se eu escolher banana, ovo e abacaxi, vai ser a mesma coisa ou não vai ser a mesma coisa? Você, professor, mas como tá tudo ali, tudo é salada de fruta, então a ordem o quê? A ordem não importa, tanto faz. Se eu escolher abacaxi primeiro ou por último, o abacaxi vai estar lá contido. Então, a ideia é que a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, eu vou usar o conceito de quê? Aí agora vem a pergunta-chave. Se eu escolher abacaxi, ovo e banana, e depois abacaxi, banana e ovo, eu vou fazer o quê? Eu vou qualificar isso. Como eu falei para vocês agora que é a mesma coisa, por conta que vai estar tudo misturado ali, não tem uma diferenciação, eu vou fazer a pergunta, conserva ou altera? Se conserva, né? Então, se conserva a mesma coisa, então é porque não existe ordem. Então, se conserva, usar o quê? Combinação. Nesse caso aí, seria combinação de 5, 3 a 3, certo? Combinação de 5 elementos que a gente tinha lá, 5 frutas, e eu tenho que fazer a salada de fruta escolhendo apenas 3 frutas dessa daí. Então, fica aí como combinação. Conservou, combina. Outra pergunta. Quantas palavras com 3 letras eu posso formar com aquelas letrinhas lá do nome das frutas, incluindo o ovo? Aí a pergunta-chave é, o que eu tenho que fazer? Se eu escolher a mesma coisa, ovo, O de ovo, B de banana e A de abacaxi, e depois escolher A de abacaxi, B de banana e O de ovo. Aí você percebe, agora eu não estou trabalhando mais com salada de fruta, estou trabalhando com palavras. E o sentido muda. Por exemplo, no primeiro caso eu escolhi OBA, que fica oba. Embaixo eu escolhi ABO, que no caso seria aba. E nesse caso aí, o que é que a gente tem? Conserva ou altera. Se você ler a pronúncia, você viu que alterou o sentido. Mesmo que não tenha sentido algum, mas alterou o sentido. Você leu diferente. A pronúncia foi diferente. Então, se alterou. Então, se alterou, eu vou usar o quê? O conceito de arranjo.
E aí, nesse caso aí, seria um arranjo de 5, 3 a 3, certo? Então, se a ordem importa, arranjo, como é o caso aí das letras, da leitura das letras. Se a ordem não importa, combinação, que foi o caso da salada de fruta, certo? Então, fica aí. Algumas coisas que podem existir ainda na análise combinatória. Uma delas é o triângulo de Pascal. Esse triângulo é o triângulo combinatório. Ele é interessante, porque é todo de combinações. Ó. Você vai usar só combinações para montar esse triângulo, certo? É só a ideia aqui para a gente ver o que é que existe tanto na combinatória. Não precisa se preocupar tanto assim, certo? Então, ó, o triângulo de Pascal é esse daí. Ó. Você tem os elementos dispostos e você vê ó, que a soma do centro do triângulo é a soma dos anteriores. Por exemplo, ali, ó, eu tenho 1 no início, aí embaixo eu tenho 1 e 1. Então, 1 mais 1 é 2. Se eu descer mais uma linha, ó, eu repito sempre 1 nas laterais, e no meio vai ficar ó, 1 mais 2 dá 3, e 2 mais 1 dá 3. 1 mais 3 dá 4, 3 mais 3 dá 6, e 3 mais 1 vai dar 4. Então, eu estou somando 2 a 2 ali, ó, nas bases que eu vou descendo do meu triângulo. E esse triângulo é chamado de triângulo de Pascal. Certo? Então, tá aí o exemplo, ó, que você vai somar. E você pode determinar isso com uma relação de Stiefel, certo? Isso aí é só a critério de conhecimento, que existe essa relação de Stiefel, em que você usa as combinações para montar o triângulo de Pascal. Lembrando que no triângulo de Pascal, cada linha é o quadrado do valor da linha, certo? Então, só lembrando, no triângulo de Pascal, o valor da soma dos elementos de cada linha é o quadrado do valor da linha. Então, por exemplo, na primeira linha só tem o número 1, então 1 ao quadrado é 1. Na segunda linha, eu tenho 1 e 1, e 1 mais 1 é 2. Então, na segunda coluna é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado. No caso, lá de baixo, 2 mais 1 mais 3. Na outra eu tenho 3 mais 3, 6, 7, 8. Então, 2 elevado a 3. Na outra eu tenho o quê? Eu tenho 1 mais 4 mais 6 mais 4 mais 1. Então, 6 mais 4 dá 10, 11. 11 com mais 5, 16. Então, dá 2 elevado a 4. Então, a ordem do triângulo de Pascal é sempre 2 elevado ao número da linha. Então, você consegue achar a soma dos elementos elevando 2 ao número da linha. Por exemplo, se eu olhar aí na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na sexta linha, eu tenho, na sexta linha eu tenho 1, 5, 10, 10, 5 e 1. E eu pedi qual é a soma de sair, como é a quinta linha, 1, 2, 3, 4, 5, aqui no caso é a sexta linha, eu vou colocar 2 elevado a 6, que vai dar o quê? Vai dar 32. Então, a soma aí tem que dar 32, ó. 10 mais 10 dá 20, mais soma nos dois 5 ali, ó, vai dar 30, e mais um em cada extremidade vai dar 32. Certo? Isso já foi tema de questão do Enem já em anos anteriores. Achar quem é o valor da linha em função do número da linha. Certo? Então, é um triângulozinho mais bonitinho aí para vocês visualizarem. E o último caso aqui eu tenho uma coisa chamada de binômio de Newton, ou também chamado de fatoração binomial. Então, esse binômio de Newton é você colocar os fatores como produto entre eles. Ó. É igual, por exemplo, o quadrado da soma de dois termos pode ser determinado por um binômio de Newton, onde todos os elementos são combinações. Por exemplo, ó, aí, por exemplo, tem x mais y elevado a 4. Então, você percebe, ó, o x ele vai diminuir. Ó, x4, x elevado a 4, x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 e x elevado a 0. O segundo termo vai aumentar. Ó, y elevado a 0, y elevado a 1, y elevado a 2, y elevado a 3, y elevado a 4. E a combinação vai ser quem? O valor que eu tenho, que no caso aí é o expoente, 4, combinado para cada elemento que eu tenho. Por exemplo, no primeiro termo, 4, 0 a 0. No segundo termo, 4, 1 a 1. No terceiro termo, 4, 2 a 2. No quarto termo, 4, 3 a 3. E no último, 4, 4 a 4. Tem que fechar a combinação. Começa em 0 e termina sempre no mesmo valor, certo? Então, aí fica o binômio de Newton. Tem uma forma genérica aí, ó, coisa monstruosa, certo? Dá até medo olhar um negócio desse. Mas você sabe que existe, certo? E é bom você dar sempre uma olhada para garantir alguma coisa sempre, um adicional aí. Então, resumozinho pocket que a gente viu agora. A pergunta base. O número de objetos é igual ao número de posições, ou seja, eu só quero diferenciar os objetos. Se for, eu uso uma permutação. Se não for, eu faço uma pergunta. A ordem importa. Se a ordem importar, uso arranjo. Se a ordem não importar, eu uso combinação. Tudo que a gente viu até agora está resumido nesse esquemazinho aí, certo? Então, vocês prestem atenção aí, tire print da tela para ficar registrado.
Então, antes da gente iniciar a resolução de 5 questões, certo? Sempre as 5 questões. Vamos dar um giro aí na nossa live, ver quem está presente. Então vamos lá, vamos ver quem está presente aqui. Então vamos lá aqui, ver quem está presente. Professor Esther, presente aí. Meu aluno Pedro aí, abraço aí, Pedro. Forte e firme aí, mais uma live, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Sheila, que é aluna da professora Esther. Sempre acompanha também com ela. Deixa eu ver quem mais. Professor Adalberto lá do cursinho. Um abração, Adalberto, aí pra você que está acompanhando. Deixa eu ver quem mais aqui. Driele, minha amiga aí do Pernambuco, né? Um abração aí pra ela. Na outra vez ela perdeu a aula, mas agora ela está acompanhando. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem Sara também, ó, minha aluna Sara. Tem Lívia também, acompanhando aí. Deixa eu ver quem mais. Enfim, para não comer muito tempo aqui, eu deixo um abraço aí para todos vocês que estão acompanhando. Qualquer coisa, manda mensagem no meu direct, certo? E, se necessário, se vocês quiserem também, tirar um print aí da tela aí dessa aula e quiserem marcar nos stories também, certo? Só para dizer, eu tô aqui presente, para não ser injustiçado e começar a falar aqui todo mundo e esquecer de algum, certo? Mas eu falei mais aqui os que estão mais recorrentes, que sempre acompanham a gente, sempre aí. Fiquei muito feliz que na última live deu 87 pessoas assistindo. Eu fiquei, caramba, poxa, isso numa quarta-feira. Foi bom. Isso é o que dá, né? Não ter jogo na quarta-feira por enquanto. A pessoa diz, vou assistir a aula desse professor aqui para ver se eu aprendo alguma coisa. E olha que aprende, viu? E olha que aprende, não é fazendo mídia não, mas aprende sim. Só é você querer se orientar aí direitinho e começar a anotar as coisas que você aprende. Certo? Então, depois eu dou mais algum alô aí para vocês. Então, agora a gente vai partir para a resolução de questões da prova do Enem. Certo? São questões que já caíram em provas anteriores, que eu selecionei 5 questões, que a gente vai ver como é que se resolve cada uma delas. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão. Torneios de tênis, em geral, são disputados em sistemas de eliminatórias simples. Nesse sistema são disputadas partidas entre 2 competidores, com a eliminação do perdedor e a promoção do vencedor para a fase seguinte. Dessa forma, se na primeira fase do torneio conta com 2N competidores, na segunda fase vai estar o que? N. Porque, por exemplo, se eu tenho 2N, então cada vez que a partida ocorrer, só vai passar um de fase. Só vai passar um de fase. Então, esse que passa de fase vai ser reduzido na metade o número de jogadores. E assim até a partida final. Em um torneio de tênis disputado nesse sistema, participam 128 tenistas. Esses 128 tenistas tem a ver com o sistema, certo? De eliminatória. Para se definir o campeão desse torneio, qual vai ser o número de partidas necessárias aí? Então, vou ter que contar quantos jogos vai ter da fase inicial até a final para eu achar o campeão desse torneio. Então, você percebe o seguinte, lembre-se, esses 128 são tenistas e não são partidas. Então, de cara, se 128 não é partidas e sim tenistas, eu já posso eliminar a letra A, a letra C e a letra D. Por quê? Todas contêm 128. Eu não tenho 128 partidas. Então, você vai ver quantas partidas vai ter agora. Então, o que é que você vai ter? Você vai ter 128 tenistas. Se eu pegar e agrupar 2 a 2, os tenistas, vai me sobrar quantas partidas iniciais? 64 partidas. E depois, passa só a metade, que é 32. Depois passa 16. Depois passa 8. Depois passa 4.
depois passa 2, que é as semifinais, e por último só tem uma partida que é a grande final. Como ele quer a soma aí, ó, dos valores, vou ter que somar 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 e mais 1. Por quê? Porque aí eu só quero a expressão e não o total, certo? Também podia vir assim, ó. 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 e mais 1. Pode vir a expressão, como é o caso aí, ó, que seria no caso aí a letra E, ou então o total. Podia vir aí o valor de 127 partidas como resultado também. Ou a expressão ou o resultado, não importa, daria o mesmo, certo? Então foi a questão do Enem 2018. Bem simples ela. Em 2016, já foi um pouquinho mais complicado. Diz assim, ó, o tênis é um esporte em que estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro, ou seja, você ser esquerdo ou você ser direito. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, certo? Vou ajeitar aqui. 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses tenistas, certo? Uma partida inicial. Só que tem um porém, ó. Não poderão ser ambos canhotos. Não pode jogar canhoto contra canhoto, certo? Então a pergunta é, qual é o número de possibilidades da escolha de 2 tenistas para a partida de exibição? Certo? Então eu quero saber o seguinte, qual vai ser o total de partidas aí que eu vou ter, dado que eu não posso colocar 2 canhotos para jogarem, certo? Então, se você imaginar de cara, você pode ter, ó, canhoto contra canhoto, canhoto contra destro, destro contra canhoto e destro contra destro. Eu tenho 4 possibilidades. Porém, aí eu não posso ter canhoto contra canhoto. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Nesse caso aí, você vai ver que a ordem não importa. Por que a ordem não importa? Porque a única restrição que eu tenho é que os 2 não possam ser canhotos, tanto o primeiro como o segundo. Então, não importa se é o primeiro ou o segundo ou o primeiro. Então, eu vou usar o conceito de combinação. Então, aí essa é a forma de combinação. Combinação de NPAP é n fatorial sobre p fatorial e n menos p fatorial. Certo? Então, aí eu vou usar esse conceito de combinação. Então, eu tenho que achar o total de jogos aí. Então, imagina, eu tenho 10 tenistas, eu tenho que achar o total de jogos e tirar o quanto de jogos vai ter 2 canhotos como jogadores, certo? Quantas partidas com 2 canhotos vai ter como jogadores. Então, eu tenho um total de jogos aqui, ó, e desse total eu tenho que tirar os que são ambos canhotos. E realmente vou ter o número de partidas necessárias. Você percebe aí na questão que ela não resolve o resultado, o valor exato no final. Vai ter apenas uma expressão. Então, vamos ter que achar essa expressão. Então, tá aí, ó. O total de jogos vai ser quem? Combinação, porque a ordem não importa. 10 jogadores. E desse aí eu tenho que escolher 2, né? Então, combinação de 10, 2 a 2. Porém, 2 não pode ser canhotos. Então, eu tenho que excluir canhoto contra canhoto. Ou seja, eu tenho 4 canhotos. E desses 4 eu tenho que escolher 2. Ó. Então, vai ter o total de partidas em que eu vou ter 2 canhotos como exibicionistas. Como jogadores principais. E aí, como eu falei que tem a exclusão, eu tenho que retirar. Então, eu vou ter que remover, ó. Então, vai ficar a combinação de 10, 2 a 2, menos a combinação de 4, 2 a 2, porque eu estou tirando do total o número de canhotos que eu tenho como 2 jogadores. Então, já excluo os demais. Então, aí, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu vou ter que armar, ó. Vai ficar 10 fatorial sobre o p fatorial, que é 2 fatorial, e n menos p, que é 10 menos 2, 8 fatorial. Menos o outro 4 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo e 4 menos 2, 2 fatorial embaixo. Se olhar direitinho, ele vai bater com a letra A da questão. Então, aí você tem uma questão bem simples também, em que você envolve o conceito de combinação, que foi lá do Enem 2016, certo? Você tire print aí e tente fazê-la novamente. Qualquer dúvida, vocês podem chamar no direct. Terceira questão, a gente vai para o Enem 2018. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Por enquanto é só encher linguiça aí, né? Você só tem informações irrelevantes. Aí vem o interessante agora. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão.
expondo em cada uma delas um carro compacto e uma caminhonete. Então aí você vai ter um carro compacto e uma caminhonete para cada stand aí, certo? Vai ser duas stands, uma no início e outra no centro, e cada uma tem que conter um carro compacto e uma caminhonete. Para compor esse stand, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes, né, de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estante é irrelevante. Então, ó, a posição é irrelevante, então a ordem não importa. De cara eu vou ter que usar o quê? Uma combinação. Se eu vou usar uma combinação, porque aí a ordem não importa, eu já posso eliminar a letra A, que é um arranjo, e a letra D, que também é um arranjo. Vai ficar a letra B, C e D. Olha só por uma frase eu já eliminei o quê? Já eliminei 2 respostas erradas. Certo? Então, preste atenção nisso aí. Então, eu tenho 2 estantes, certo? Nessas 2 estantes eu tenho um início, que vai ter um carro compacto e uma caminhonete, que eu chamei de CC, para carro compacto, e KN para caminhonete. E no centro também um carro compacto e uma caminhonete. Porém, eu tenho disponíveis 4 carros compactos e 6 caminhonetes. E aí eu vou olhar, ó, se eu tenho que escolher 2 carros compactos e 2 caminhonetes, eu vou fazer o seguinte, combinação de 4, 2 para escolher os carros compactos, que eu vou ter que colocar lá, vezes porque são independentes, a ordem do carro compacto não vai influenciar na caminhonete, aí não tem nenhuma condição aí para a escolha dos carros, certo? Vezes a combinação de 6 caminhonetes, eu tenho que escolher 2 também, vezes 2 vezes 2. Esse 2 vezes 2 quer dizer o seguinte, ó, os 2 carros compactos podem permutar. E as 2 caminhonetes também podem permutar. Então, eu tenho 2 permutações, 2 a 2. Ó. Os 2 carros compactos e as 2 caminhonetes podem ficar variando de um conjunto no outro. Por isso que ali é 2 vezes 2. Então, essa expressão aí vai combinar, se você olhar direitinho, ó, com a letra C de casa. Lembre-se, como eu falei, a combinação pode vir na linha, combinação 4,2 ou combinação de 4 embaixo e 2 em cima. É a mesma coisa, certo? Então, é uma forma diferente de expressar essa relação. Então, agora vamos para o Enem 2019. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formatos e tamanho, numerados de 1 a 12. Certo? Então, tem aí uma locomotiva de 1 a 12, o número de vagões. Dos 12 vagões, 4 serão pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. Isso a gente vai ter que esquematizar isso aí. O trem é montado utilizando uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme no show da figura. Então vai começar do 1 até o 12. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, na pintura de cada vagão desse, a quantidade de trens que pode ser montada expressando por meio de combinações, ou seja, a ordem não importa dos vagões, se o primeiro ou o último é vermelho, não importa, é dada por que expressão. Ó. E você percebe que as expressões está o segundo modelo de combinação, que é o modelo de coluna. Tem o total embaixo e a permutação em cima, certo? Então vamos montar essa questão. Ó. Eu tenho 12 vagões e eu vou pintar os 4 primeiros de vermelho. Então vai ser combinação de 12, 4 a 4. Por quê? Dos 12 eu tenho que escolher 4 para colocar em vermelho. Então, 12, 4 a 4. Dos 12, como eu já pintei 4, me sobra 8. E o próximo tem que pintar o quê? Eu tenho que pintar 3 na cor azul. Ó. Então, eu tenho que pintar 3 na cor azul. Então, vai ser combinação de 8, 3 a 3, certo? E agora eu tenho, se eu já tinha 8 e já pintei 3, só vai me sobrar 5. O próximo eu vou pintar de 3 na cor verde. Então, eu vou pintar 3 verdes ali, ó. Então, os 3 verdes vai ser combinação de 5, foi o que sobrou de vagões, 3 a 3. Dos 5, eu escolho 3 para pintar, de verde. Então, vai me sobrar 2. E, por último, eu tenho que pintar 2 vagões na cor amarela. Então, combinação de 2, 2 a 2. Como são independentes, a ordem não importa. Por exemplo, pode ser 2 vermelhos, 2 amarelos, juntou 3 amarelos ou 3 vermelhos. Vai depender da ordem. Isso vai me dizer o seguinte, ó. Vai ser a combinação disso aí, ó. Vou multiplicar eles porque são independentes, a cor não importa, a ordem. E eu vou marcar a letra E. Certo? Então, essa é uma questão direta. É só você analisar, subtrair os vagões já pintados e marcar a alternativa.
E para fechar nossa aula de hoje, a gente vai para a questão de 2019. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei. Você percebe, né? Tudo é torneio, é jogo, é exibição, é um monte de coisa. Vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização desse torneio. Nenhuma dupla pode ser tomada ou formada por 2 jogadores canhotos. A mesma condição lá daquele lado dos tenistas. Não posso ter 2 canhotos. De quantas maneiras diferentes pode ser formada essas 4 duplas? E você percebe que agora não tem expressões, eu tenho resultados gerais. Então o que você vai fazer? Você vai olhar o seguinte. Ó. Você tem 8 amigos. Desses 8 amigos, eu tenho 2 canhotos e 6 destros. Certo? Se eu pegar o primeiro canhoto, ele vai ter quantas opções? Ele podia escolher outro canhoto, mas não pode. A condição não permite que ele escolha 2 canhotos. Para ter 2 canhotos. Então, nesse caso aí, só vai me sobrar o quê? Os 6 destros. Por quê? Já escolhi um canhoto. Como ele é canhoto, eu não posso escolher um canhoto. Tenho que escolher um destro. Então, vai ser um canhoto, tenho 6 destros. O segundo canhoto, eu já excluo um canhoto que já foi escolhido em cima e um destro que o canhoto já escolheu. Então, eu só tenho o que agora? 5. Porque ele mesmo não conta. Então, já é menos 3. Então, 8 menos 3 dá 5. O terceiro destro, no caso aí, vai ter apenas 3 destros, porque já foi escolhido 2 canhotos e 2 destros. No caso, eles são 4, com ele é 5, e os 3 que sobram são 8. E o último destro, o quinto destro, ele só tem uma opção, que é outro destro, porque ele já excluiu os 2 canhotos e 4 destros. Como eles são independentes, eu vou fazer a multiplicação deles todos. 6 destros, 5 destros, 3 destros e 1 destro. Então, o total vai dar 90. 6 vezes 5 vezes 3 vezes 1. Princípio fundamental da contagem, certo? Eu tenho que escolher uma opção por cada um deles. Então a gente fecha com a letra C de casa. Certo? Então a gente fecha agora nossa aula de análise combinatória. Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, certo? Foi rápido e tudo, porque não é muito conteúdo, é apenas umas anotações que você tem que fazer. E claro, fazer muito exercício, faça muito exercício mesmo. Faça os esquemazinhos, é importante você fazer os esquemas que eu passei aí. Anotar tudinho para não esquecer nada. E no mais, você pode me comunicar que está estudando, quer aprender alguma coisa, quer desenrolar mais, pode chegar para mim, pode falar sem problema nenhum. Certo? Então, você aproveita aí, ó, tá aí na descrição do vídeo algumas informações. E agora você pode acompanhar a gente nas redes sociais, né? Pode seguir lá, meu canal também. Já tem vários vídeos lá agora. Acho que é a 6ª aula, 7ª aula, eu acho. E tá tudo publicadozinho lá. Se você quiser rever alguma aula, alguma live, tá tudo bonitinho lá. Então, aproveita aí, segue a gente na rede social, no Instagram, no Facebook, no YouTube, certo? Eu tô aqui para ajudar vocês. Porque nessa grande situação que a gente tem 2 grandes inimigos. O Enem, que é inimigo, porque ele mata a gente mesmo, ele seleciona pessoas. Certo? Então é um concurso, você não pode dar bobeira para o Enem. E esse vírus aí que está articulando sempre por aí, está alterando o dia a dia de muita gente. Então não esqueça, você não está sozinho, eu estou contigo. Então valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau.